Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, até o versículo de número 20. Com muita atenção, meus amados irmãos, pois essa é a palavra do Senhor, acompanhe a leitura. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor. Deus amado, fale conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento, Deus Santo. Tire, Pai amado, tudo aquilo que possa impedir de ouvirmos a Tua palavra. Se o Senhor quiser falar profundamente, nós vamos entender. O Senhor pode vencer todas as barreiras, todos os ruídos. O Senhor pode falar profundamente a cada um de nós. Deus amado, que ao término desse sermão, que possamos ficar maravilhados mais e mais com o Senhor, com o Teu Filho, com o Teu Espírito, com o plano de salvação que o Senhor fez, e que juntemos aqui com Pedro e todos nós aqui, que possamos dizer em relação ao Teu Filho: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós oramos em nome de Cristo, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série que eu acredito que tem sido uma série maravilhosa. A série do culto vespertino, nós estamos meditando na história do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso começou desde o prólogo, onde nós vimos coisas concernentes à eternidade, que Jesus Cristo estava lá no começo com o Pai, que Ele criou o mundo e que o mundo foi feito por causa dele. E depois nós começamos a falar sobre o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, os magos que vieram adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas coisas nós já falamos sobre Cristo Jesus. E hoje nós vamos nos deparar com um texto que é riquíssimo de informações sobre Cristo, de informações sobre a Igreja de Cristo. Um texto que certamente ele é muito edificante para todos nós. E eu quero meditar nessa confissão que Pedro faz aqui, do versículo 13 até o versículo de número 20, extraindo 4 pontos. Nós vamos fazer 4 perguntas a esse texto bíblico. Primeiro, quem é Jesus? Segundo, como podemos saber quem é Jesus? Terceiro, quem edifica a igreja? E em quarto e último lugar, quem detém as chaves da igreja? Vejam que fica muito fácil para a gente memorizar. Quem é Jesus? Como podemos saber quem é Jesus? Quem edifica a igreja? E quem detém as chaves da igreja? É isso que nós vamos ver. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, vamos para o nosso primeiro ponto. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Olhe para o versículo de número 13, que o texto bíblico, ele começa assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? É uma pergunta extremamente importante que Jesus Cristo fez para os seus discípulos. Porque Jesus era cercado de uma multidão. Multidões e multidões seguiam a Cristo Jesus. E ele perguntou: que diz o povo
sobre mim, quem eu sou na boca dessas pessoas. Meus irmãos, antes da gente entrar aqui dentro desse texto, é interessante que já dá para nós sabermos e imaginarmos por outros textos bíblicos que muitas pessoas seguiam Jesus Cristo por motivações equivocadas. Por exemplo, pessoas seguiam Jesus simplesmente com o intuito de arrebatá-lo como um rei. A gente quer que ele seja um político para nós, um rei humano, para nos livrar das causas de Roma. Então, algumas pessoas viam Jesus como um político, como um rei humano. Outros viam Jesus simplesmente como uma pessoa que poderia suprir as suas necessidades físicas. Lembra de Jesus, quando Jesus explicou para eles que eu sou o pão que desceu do céu? Porque aquelas pessoas estavam indo até Jesus simplesmente porque Jesus podia dar comida, podia dar pão. Então, eles estavam indo por necessidade, sim, mas não era pela suficiência de Cristo, mas era por motivações equivocadas. Então, alguns tinham Jesus Cristo como quase que um mágico da lâmpada. Ele pode nos conceder todas as coisas, mas não pela suficiência de Cristo. Outros porque ele é um político. Agora, olhe para o texto. No versículo 14, os discípulos a quem foi feita a pergunta para eles responderam: uns dizem João Batista. Algumas pessoas pensavam que Jesus Cristo era João Batista. Sabe quem? Por exemplo, Herodes. O rei Herodes, aquele que mandou matar João Batista a pedido da filha de Herodias, lá no capítulo de número 14, você pode verificar isso. Capítulo 14, versículo 1 e 2 diz: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Então, na concepção de Herodes, Jesus Cristo, ele havia ressuscitado porque ele era o João Batista. É claro que ele estava extremamente equivocado. Outros, segundo o texto aqui de Mateus 16, outros dizem Elias. Por que eles falavam que era Elias? Porque havia uma profecia lá em Malaquias capítulo 4, versículo de número 5, que fala que antes do grande e terrível dia do Senhor, o profeta Elias, ele virá. Então muitos pensavam, Jesus é Elias. Mas o próprio Cristo, meus amados irmãos, aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 14, ele explicou essa profecia, dizendo que, na verdade, Elias é João Batista. Agora, presta atenção. Quando Jesus falou que Elias é João Batista, não quer dizer, como os espíritas dizem, que João Batista era uma reencarnação de Elias. Não tem nada a ver. Quer dizer que João Batista veio na virtude de Elias, com o mesmo poder, com o mesmo ímpeto, denunciando, falando e profetizando acerca da palavra do Senhor. Mas algumas pessoas diziam, Jesus é Elias. E outros, Jeremias, ou seja, um grande profeta lá do Antigo Testamento, ou algum dos profetas. Meus amados irmãos, esta pergunta que Jesus fez mostra o que as pessoas pensavam sobre Cristo. Havia várias ideias equivocadas sobre Cristo, e isso também não é diferente hoje. Se nós perguntarmos para as pessoas lá fora, aqueles que não são da igreja, e olhem lá, se perguntarmos até para as pessoas da igreja quem é Jesus, nós vamos ficar admirados com o que eles pensam sobre Jesus. Eles falam de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Por exemplo, o Espiritismo. O que o Espiritismo pensa sobre Jesus? Jesus é um espírito evoluído. É um grande exemplo. Ele é um Mahatma. É um dos seres que chegou numa certa perfeição mediante várias reencarnações. Mas eles vão dizer, ele não é Deus. Eles não vão entender Jesus como sendo a segunda pessoa da Trindade, como nós entendemos à luz da Bíblia. Quem é Jesus para o islamismo? De acordo com o Alcorão, Jesus é um profeta, Jesus é respeitado, mas nem de longe eles pensam que Jesus Cristo é Deus, porque para eles acreditam que eles são os verdadeiros monoteístas e que Alá não tem parceiro. Então, dizer que Jesus Cristo também é Deus, de que é consubstancial ao Pai, para eles é uma heresia. Então vejam que eles têm uma ideia equivocada. O judaísmo. Para o judaísmo, Jesus Cristo é um rabino, mas ele não é o Messias.
Como pode, meus irmãos, a terra onde Jesus passou e tantos feitos que nós sempre estamos rememorando e citando lá de Israel, mas aquele povo, a maioria, não crê em Jesus Cristo. Eles ainda estão aguardando o Messias. Se formos para as seitas, os testemunhos de Jeová, para eles Jesus Cristo é o primeiro ser criado por Jeová. Os mormons vão dizer que Jesus Cristo é filho de uma das mulheres que Deus teve. Porque na ideia deles, Deus é polígamo. Então, meus irmãos, vejam que existem vários conceitos equivocados sobre Jesus. Algumas pessoas vão dizer, Jesus é um grande psicólogo, Jesus é um grande sociólogo, Jesus é um grande filósofo, Jesus é um grande mestre, mas a pergunta é, quem é Jesus à luz das Sagradas Escrituras? Isso é o que o povo está dizendo sobre Jesus. Agora vejam que Jesus, ele vai fazer uma pergunta bem íntima. Primeiro ele perguntou, o que o povo está falando sobre mim? Agora, olhe para o versículo de número 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Se Jesus perguntasse para nós, meus irmãos, ou então a gente num estudo bíblico, em uma conversa, quem é Jesus para vocês? Quem é o Jesus que você vem todo domingo adorá-lo? Quem ele é? Ele é homem, ele é Deus, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Quem ele é? Vejam a resposta que Pedro vai dar no versículo de número 16. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A ideia de Pedro aqui, que nós vamos ver depois que foi por uma revelação, ele disse, tu és o Cristo. Ou seja, a palavra Cristo é uma palavra grega, que é a tradução, em algumas traduções vocês vão encontrar a palavra Messias. Tu és o Messias. Cristo e Messias têm o mesmo sentido. Ele está dizendo, tu és o Cristo. E o que isso tem a ver, biblicamente, o que Pedro estava dizendo e por que Mateus deixou esse relato aqui? Pedro está mostrando, meus amados irmãos, que Jesus é aquele que foi profetizado lá no Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Vocês lembram desse texto? Diante do caos, diante da queda, o que o Senhor falou? Ele falou que o filho dele viria e esmagaria a cabeça da serpente. Ele prometeu que o filho dele viria. Ele falou que ele seria um descendente da mulher. Ele falou que ele seria um descendente de Abraão, que ele seria um descendente da tribo de Judá. Falou que ele seria um descendente de Davi, que ele seria um rei. Falou que ele teria 3 ministérios, que ele seria sacerdote, profeta e rei. Falou que a vinda dele, a vinda do Messias, segundo o Antigo Testamento, era a vinda do próprio Deus, era a encarnação do próprio Deus, é o Emanuel, Deus conosco. Falou também que a vinda dele seria a vinda de um servo sofredor e que ele seria chamado o Filho do Homem. Meus irmãos, quando a gente olha todas aquelas profecias lá do Antigo Testamento e nós abrimos as páginas do Novo, nós descobrimos que tudo aquilo se cumpriu. Abram as páginas do Novo Testamento no primeiro livro, o livro de Mateus, e vocês verão que as profecias do Antigo Testamento sobre o Filho de Deus, sobre o Messias, se cumpriram. Ele veio, ele chegou. E o que Pedro está dizendo aqui é isso. Senhor, sabe quem tu és? Tu és o Cristo. Tu és o Messias anunciado lá no Antigo Testamento, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, e tu és o Filho do Deus vivo. Quando Pedro falou que ele é o Filho do Deus vivo, a gente pode entender aqui de 2 maneiras. Ontologicamente, ele estava dizendo, tu és filho, tu és igual, da mesma substância, co-igual a Deus, o Pai. Tu também é Deus. Isso é quando as pessoas falam biblicamente sobre quem ele é. Ele é filho. Ele é filho ontologicamente. Mas também nós devemos entender aqui, quando ele diz, tu és filho,
no sentido messiânico. Lá no Antigo Testamento, meus amados irmãos, uma pessoa que era chamada para ser rei, ele seguia os passos do rei anterior, ele seguia os passos do seu pai. Então, quando ele fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo, tu és rei, o Senhor anda de acordo com o pai, o Senhor segue a realeza lá de Davi. Então, o primeiro ponto, meus amados irmãos, que nós devemos aprender é quem é Jesus. Meus amados irmãos, é super importante, é de cabal importância o povo de Deus entender quem é Jesus Cristo. Infelizmente, tem igrejas e igrejas que estão cheias, mas ninguém sabe quem é Jesus. As pessoas não estudam sobre a divindade de Cristo, sobre a humanidade de Cristo, sobre os ofícios que Cristo ainda exerce. E a palavra do Senhor, ela é muito clara, que se alguém quer se gloriar, que glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Você quer crescer, meus amados irmãos? Cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Aos oficiais da igreja, cabe sobre nós uma responsabilidade tão grande de sabermos quem é Jesus, porque se nós ensinarmos errado coisas sobre Cristo, a Bíblia fala que nós estamos indo de acordo com o espírito do anticristo. Isso é importante. Para o apóstolo Paulo, o anticristo é um ser que vai aparecer. Para João, não quer dizer que eles estão entrando em contradição. Para João, o anticristo são todos aqueles que ensinam uma falsa cristologia, aqueles que ensinam coisas errôneas sobre Cristo Jesus. Então, se você ensinar alguma coisa que não é bíblica sobre Cristo Jesus, cuidado, meu amado irmão. Então, a primeira coisa que eu pergunto a todos vocês, quem é Jesus? Quem é Jesus para vocês? Pedro acabou de mostrar para nós quem é Jesus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em segundo lugar, nós aprendemos aqui nesse texto que vem a segunda pergunta que nós devemos fazer é: como que nós podemos saber quem é Jesus? Como? Como é que a gente fica sabendo? O texto mostra. Olhe para o versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Como que ele obteve esse conhecimento sobre Cristo Jesus? Ele não obteve pela revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, a natureza mostra o poder, os atributos do Senhor, mas a natureza, que é a criação do Senhor, não revela para nós quem é Cristo. Os sonhos, ou outras pessoas, ou outras literaturas, não vão mostrar de forma fidedigna. Por exemplo, existem muitos livros que não entraram na Bíblia, ou de culturas que estavam ali, daquele período bíblico, no período que foi escrito, que falam sobre Jesus, mas eu não posso me valer somente daquelas informações, porque não são inspiradas, inerrantes. Flávio José falou sobre Jesus, Plínio, o jovem, falou sobre Jesus, outras pessoas daquela época falaram sobre Jesus, e isso serve para nós como provas corroborativas de que Jesus Cristo ele existe. Não somente a Bíblia fala, mas aquelas informações lá não são informações suficientes. Então, como que eu sei que Jesus Cristo existe? Indo para a revelação bíblica. A Bíblia que vai me mostrar quem é Jesus. A Bíblia que vai nos mostrar quem ele é filho de quem, qual é a missão dele. Por isso que o texto diz, bem-aventurado és, ou feliz és, Simão Barjonas. Por quê? Não foi carne e sangue que revelou isso para você. Pedro, meus irmãos, ele não aprendeu isso porque ele era mais inteligente que os demais apóstolos. Que ele era mais santo que eles, mas ele recebeu isso de uma revelação divina. Mas uma coisa também a gente deve perceber no texto, e aqui eu já vou quase que avançar para o próximo ponto, é que existe uma primazia que o Senhor concede a este servo. Não quer dizer que Pedro era melhor do que os outros, mas os evangelhos vão mostrar uma primazia que Deus concedeu à vida de Pedro.
Pedro foi o primeiro a ser chamado como apóstolo. Pedro, lá em Atos 2, é o primeiro a pregar a palavra do Senhor quando o Espírito Santo desceu. Pedro também é o primeiro que vai pregar a palavra do Senhor aos gentios, à família de Cornélio. É aquele que também vai pregar a palavra do Senhor junto com João aos samaritanos. Então, aqui, ainda que Pedro não fosse melhor que nenhum deles, mas o Senhor estava destacando aqui esse servo. Ele estava colocando uma certa primazia aqui em Pedro. A revelação, a pergunta que Jesus fez, melhor dizendo, no versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ele perguntou para todos os que estavam ali. Mas quem respondeu? Pedro. Quem foi chamado primeiro para ser apóstolo? Pedro. Quem pregou em primeiro lugar em Atos? Pedro. Quem levou o evangelho à família de Cornélio? Pedro. Então, há um destaque aqui que o Senhor está dando ao seu filho. Mas eu quero só chamar a sua atenção nesse ponto. Como que nós podemos conhecer sobre Cristo? Através da revelação bíblica. Não tem outro caminho, meus amados irmãos. Não tem outra verdade. E nós não podemos rejeitar a pregação da palavra do Senhor que nos fala sobre Jesus. Então, primeiro ponto, nós aprendemos quem é Jesus. Segundo ponto, como podemos conhecer Jesus Cristo? Através da revelação bíblica. Mas o terceiro ponto é quem edifica a igreja. Quem traz edificação para a igreja? Olhe para o versículo de número 18, que o texto diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um texto importante. E é um texto, meus amados irmãos, que a Igreja Católica Apostólica Romana, eles vão se valer desse texto aqui, de uma interpretação para dizer o seguinte, para dizer que a igreja, ela tem como fundamento o apóstolo Pedro. Que Pedro foi o primeiro papa e que a partir de Pedro há toda uma sucessão apostólica e uma infalibilidade papal. Que eles vão dizer o seguinte, olha, Pedro não errou, foi um papa. Então, os outros também que vieram após eles, nenhum deles vão errar porque são apóstolos. E de onde que eles tiraram isso? Escrituristicamente, daqui desse texto. Ainda que é uma interpretação que nós vamos ver que é equivocada. Então, os católicos vão se valer desse texto, trazendo essa interpretação, e muitos evangélicos, nem todos, mas muitos vão dizer o seguinte, quando o texto está dizendo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o Senhor não está dizendo, segundo alguns evangélicos, que Pedro é a pedra, que a igreja está edificada sobre Pedro, mas que a igreja está edificada sobre a confissão que Pedro fez. Muitos vão falar isso. Por exemplo, no YouTube você pode procurar, você vai ver uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, que ele vai defender a ideia de que aqui mostra que nós somos edificados pela confissão que Pedro faz, mas não quer dizer que Pedro é a pedra. Só que eu entendo, meus amados irmãos, a partir também de outros estudiosos, como por exemplo o pastor Donald Carson, que ele mostra o seguinte, infelizmente parece que o nosso medo, o nosso receio de que uma interpretação que fale que a pedra é Pedro, isso pode dar margem para o romanismo na sua defesa sobre o Pedro como Papa e a infalibilidade papal. Então, parece que a gente está mais preocupado de dar margem para aquilo que eles pensam e não necessariamente para fazer uma exegese do texto. Ou seja, o que esse autor vai mostrar? Ele vai mostrar para nós o seguinte, que a Bíblia, ela vai usar em vários momentos a metáfora de pedra, a metáfora da rocha. Ela vai falar sobre rocha aqui em Mateus, em 1 aos Coríntios, na carta de Pedro. Paulo fala sobre pedra, Pedro fala sobre pedra, mas só que em todos esses livros, a palavra pedra ou a palavra rocha, ela deve ser entendida à luz daquele contexto daquele livro.
É a mesma coisa, por exemplo, para tentar ficar claro, quando a gente fala sobre manga. Manga pode ser manga comida, uma fruta, pode ser manga de uma blusa, e pode ser manga, em alguns contextos, até de mangar, ou caçoar, ou brincar com alguém. Então, a etimologia da palavra não é o que vai determinar, mas é o contexto. Você está falando sobre o quê? Então, esse autor, o Cássio, vai dizer o seguinte: meus irmãos, o que vai determinar o que é a pedra ou o que é a rocha, não é a etimologia da palavra, mas é o contexto. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que ele é um construtor. Lá na carta de Pedro, Pedro vai dizer que Cristo é a pedra, mas são contextos diferentes, onde pedra está sendo utilizada e deve ser analisado dentro daquilo que foi escrito. Mas aqui, no caso, meus irmãos, aqui no nosso caso de Mateus, quem é a pedra? É Pedro. Pedro é esta pedra. Olhe mais uma vez para o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Provavelmente o Senhor falou aqui em aramaico. Também eu te digo que tu é Quefas, e sobre esta Quefa edificarei a minha igreja. Ele está fazendo um trocadilho. Ele está dizendo, meus irmãos, que Cristo, que Pedro é a pedra, esta pedra aqui. Ou seja, o Senhor utilizou dentro daquele grande edifício que é a igreja, um dos primeiros que ele usou para o crescimento do seu reino foi Pedro. Depois foi Paulo e foram os outros, mas isso aqui, o fato de Pedro ser esta pedra aqui de Mateus 16, mais uma vez eu digo para vocês, isso não dá margem para dizer que ele foi o primeiro papa e que existe uma sucessão apostólica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o texto vai mostrar para nós, olhe mais uma vez para o texto. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é que edifica a igreja? Quem é que traz a edificação à igreja à luz desse texto? Quem traz a edificação é Cristo. Edificarei a minha igreja, ou seja, o Messias, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, ele tem um povo que o segue, que a Bíblia vai chamar de igreja. E ele é que traz a edificação, e ele que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o terceiro ponto mostra para nós o seguinte: quem edifica a igreja? Cristo. Cristo edifica a igreja. Cristo é aquele que faz que as portas do inferno, que é chamado de Hades ou Sheol, que na verdade diz respeito à morte, que nem a morte, que nem a perseguição, que nenhuma situação que venha sobre a igreja vai poder fazer com que ela se acabe. Por quê? Porque quem está prometendo isso é o próprio Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Cristo traz edificação para o seu povo. Meus irmãos, hoje para nós, às vezes é até cômodo, e a gente tem que louvar a Deus pela comodidade e pela graça que nós temos aqui. Você pode pregar, não há perseguição, não há tantas lutas pelo fato de você ser cristão, mas deem uma olhada na história da igreja. Vejam quantas pessoas já morreram, quantos mártires e quantos ainda estão morrendo em lugares aí que não pode ser levado o evangelho, mas a igreja não acaba. Teve momentos que parecia que a igreja ia se findar. Tinha momentos que parecia, como por exemplo no liberalismo teológico, que o mundo viraria um racionalismo completo. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cristo Jesus vai nos levar até o final. Nós vamos morrer e se Cristo não voltar nessa geração, a geração da igreja vai continuar até que Cristo Jesus volte, porque é Ele que edifica o povo de Deus. Então, em primeiro lugar, quem é Jesus? Ele é Cristo, ele é o Filho de Deus. Em segundo lugar, como podemos saber quem é Jesus? Através da revelação bíblica. Em terceiro lugar, quem edifica a igreja? Jesus Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas em quarto e último lugar, meus irmãos, quem detém as chaves da igreja? Eu quero que você olhe para o versículo de número 19. O versículo 19 diz assim:
dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Agora ele está falando, obviamente, para Pedro, mas não é algo que está relacionado somente com Pedro. Porque tem outros textos que vão mostrar que essa chave, a chave do reino, foi dado também para outros apóstolos e foi dado para todas as igrejas locais. Então, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Meus irmãos, há uma responsabilidade muito grande. Primeiro com os apóstolos. Foram eles que foram embaixadores do Senhor. Foram eles que levaram uma palavra, a palavra de Deus naquela época. E isso continua com os pastores, isso continua com o conselho. Quem é que hoje tem a chave no sentido de a pessoa entra na igreja para se tornar membro? Ou a pessoa sai da igreja e não é mais membro? Quem é que disciplina? Às vezes a gente não está tão acostumado aqui com a disciplina eclesiástica. Um crente que entra em pecado e aquele crente é corrigido, mas aquele crente tanto pode receber uma disciplina e permanecer na igreja, como também ele pode ser excluído da igreja. Existem muitos casos de pessoas que foram excluídas da igreja, e quem é que excluiu? Quem é que ligou e quem é que desligou? O conselho da igreja. Então, Deus, o que a palavra está nos mostrando é que foi dada ao conselho, foi dado aos pastores, não sozinho, mas dentro do colegiado, as chaves do reino dos céus, para ligar e para desligar na terra aqueles que estão com o Senhor. Isso é uma responsabilidade muito grande que eu chamo a atenção, principalmente para os oficiais. Não é brincadeira servir o Senhor. Por isso que as nossas ações têm que ser sábias, as nossas ações têm que ser ponderadas das pessoas que vão entrar, das pessoas que vão se tornar membros e das pessoas também que vão poder sair, devido a alguns pecados que não são confessados. Então, meus irmãos, quem é Jesus? Como podemos saber quem é Jesus? Como podemos entender ou ter esse entendimento sobre as chaves aqui? Quem é Jesus para você? Eu quero terminar trazendo essa ponderação, que você saia aqui nessa noite entendendo o seguinte: quem é Jesus? Você conhece Jesus? Como você pode conhecer Jesus Cristo? Através das Sagradas Escrituras. Quem edifica a igreja, quem faz com que a igreja se mantenha firme e vá até o final? O nosso Senhor Jesus Cristo. E a quem foi dado as chaves? Aos apóstolos e à igreja local. Amém, meus amados irmãos?